Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejamos todos bem-vindos novamente a mais um culto no lar. Tinha um pouco pouca, né? Um pouquinho em cima da hora também. Vamos lá? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Acalmando os nossos corações, percebendo o ritmo da nossa respiração. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, na certeza da sua companhia, do seu abraço, da sua orientação, do seu amor. Mestre, gratidão mais uma vez por mais uma semana tranquila, com obstáculos, mas com força o suficiente para superá-los. Que possamos continuar, Mestre, confiando na sua luz e que ela seja sempre a nossa estrela guia, principalmente nos momentos mais turbulentos. Que a sua luz, a sua paz possa nos guiar, nos orientar, nos equilibrar. Gratidão por tanta paciência e tanta compaixão conosco, mediante a tantos erros cometidos. Que a sua luz possa se estender ao coração de todos que aqui habitam este planeta, para que possamos encontrar o verdadeiro amor, o verdadeiro equilíbrio e caminhar com mais tranquilidade nesse momento de transição, de transformação de todos. Que possamos nos atentar ao poder dos nossos pensamentos, das nossas escolhas em nossas vidas. E que dessa forma possamos nos transformar, para que um dia possamos transformar o mundo também. Graças te damos todos os dias. E que dê por aberto o nosso culto de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a tia também não se preparou. Não tá dando tempo, gente. Mas nós vamos caminhando. Capítulo 20. Essa semana a gente entra, né? Em Introduções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Então nós vamos começar por aqui, né? Os trabalhadores da última hora. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram
que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Ver também Parábola do Festim de Núpcias, capítulo 18, número 1. E na semana que vem nós vamos estudar Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Muito interessante essa leitura, né? Ela foi escrita há mais de 2000 anos e ela é super atual, extremamente atual. Como falar dela sem cutucar, né? A dor de alguém é impossível. Nós estamos vivendo a última hora. Jesus veio no começo da era de Aquários para abrir, né? Jesus veio abrir a era de Aquários, fechando aí a era de Peixes, processo de transformação do planeta. Quem estuda vai saber o que eu estou dizendo. Quem não estuda se afinca, porque santidade não muda ninguém, só a ciência. E deixou a mensagem para que a gente pudesse entender. Teve os apóstolos que entenderam o processo com ele aqui ainda, né? Encarnado, e começaram a seguir ele. Teve os outros que foram se tornando cristãos à medida que o tempo foi passando, à medida que eles foram entendendo. Aí vieram, né, aqueles que acreditavam ser dono do conhecimento, transformaram a fala dele, distorceram o livro sagrado, escreveram o que queria, tiraram o que queria e deixou ainda muita informação para quem quisesse se fornecer de conhecimento para compreender, para não precisar chegar na última hora, né, apesar da paciência de Jesus para conosco. E aí veio então o Consolador prometido, 19 séculos depois, né? Para poder trazer mais clareza, para poder trazer mais discernimento, para trazer mais equilíbrio e mais amor também, né? Para o processo nosso de transformação. E ainda assim muita gente não conseguiu compreender, e aqueles que acreditam que compreenderam se apegaram à santidade, deixaram morrer a ciência, né, da coisa que era o que realmente nos transformaria. E aí nós nos transformamos nos trabalhadores da última hora mediante a erros absurdos que cometemos durante todas as nossas encarnações aqui, né, sobre esse planeta. Tia, como é que você sabe que eu cometi erros absurdos? Porque se você não tivesse cometido, você não estava aqui, né? Simples assim. Se tivesse seguido, você já não estava mais nesse processo que você está vivendo hoje. Então, seus erros foram absurdos, assim como de todos que habitam. E agora que a gente começou a perceber que as horas estão acabando, né? Nós resolvemos nos transformar. Alguns mais rápidos que os outros, alguns mais lentos, mas estamos todos no mesmo processo. E com certeza, nós vamos querer a mesma glória daqueles que se converteram, vamos falar assim, nessa palavra, não, mas foi o que me veio à mente, que se encontraram no primeiro momento, no primeiro contato, nas primeiras horas com Jesus Cristo. Porque todos nós estamos reencarnando desse processo da transformação do início da era de Aquários de lá para cá. Fora aqueles que estão vindo muito antes disso, fora aqueles que já vieram exilados de capela. Então, ou de antes, né? Vai saber. Então, essa leitura para mim mostra a necessidade da humildade quando você desperta.
Imagina só, vamos supor Emmanuel, né? Emmanuel, com certeza, ele já despertou há séculos atrás, se ele veio aí auxiliar o nosso querido Chico. Então, imagina ele que já conseguiu se encontrar, se ele quisesse nos cobrar, né? Se ele quisesse receber mais, ele não teria entendido a mensagem de Jesus. Jesus combinou pra gente um mundo feliz, um mundo de paz, um mundo de equilíbrio. Aqueles que foram antes, que entenderam antes, que despertaram antes, eles vão receber a mesma coisa, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de equilíbrio. Eles não vão receber um mundo colorido, um mundo de alegrias e magias e nananana, e a gente vai receber só o mundo feliz. Não, é todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo processo, todo mundo no mesmo trabalho. E os trabalhadores da última hora vão receber, além da paciência que vem recebendo ao longo de todos esses séculos, esses milênios em processo de evolução, vão receber também a mesma graça de um mundo feliz, de um mundo equilibrado, de um mundo mais pacífico. Então, esse é o meu ponto de vista da leitura dos trabalhadores da última hora. E isso vem dizer também que aqueles que já despertaram, se é que realmente despertaram, eles não têm o direito de cobrar aqueles que ainda não acordaram. Eles têm o direito de auxiliar, de perceber a deficiência do irmão e lembrar quando essa deficiência me pertencia, se é que ela ainda não pertence. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. E a gente precisa confiar no conhecimento da espiritualidade, porque se está acontecendo dessa forma é porque precisa. Não cabe a mim dizer que eu não preciso passar por isso ou por aquilo outro, que fulano tinha que estar assim, que Beltrano tinha que estar assado, que ciclano tinha que fazer daquele jeito. Não me cabe. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa consciência. Então, que possamos respeitar aqueles que ainda não despertaram, aqueles que estão longe de despertar, ou aqueles que optaram por acreditar no lado santo da coisa, que é uma realidade que nós, dentro da carne, nesse planeta físico, nunca vamos alcançar, né? E esse talvez seja o nosso maior erro como espíritas. Agora eu vou falar dos espíritas em específico. A gente pegou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a coleção que Kardec nos trouxe, todos os livros que Chico nos trouxe, e a gente, mesmo Chico falando o tempo todo, eu sou apenas um mensageiro, sou apenas um mensageiro, sou apenas um mensageiro, e as pessoas achando que ele estava querendo ser humilde, porque ele é muito bom, porque ele é um espírito tão evoluído. Não, gente, é porque ele realmente é apenas um mensageiro. Aí a gente pegou toda a parte científica que Kardec fez questão de deixar explícito, principalmente nesse livro aqui, ó, e acabou com ela. A gente transformou isso no mesmo processo que foi transformada a Bíblia, numa santidade. Não, isso não é santidade, isso é ciência. E aí a gente busca ter um comportamento que não nos cabe, porque a gente vive aqui na matéria. A gente busca ter um reconhecimento que não nos cabe, porque a gente vive aqui na matéria. E aí a gente acreditando que aqueles que não tiveram esse mesmo ponto de vista ou despertar que eu acredito que eu tive, eu tenho direito de diminuir, eu tenho direito de cobrar, eu tenho direito de falar. Então você não despertou, então você não entendeu o processo. E se você acha que vai sair daqui santo, eu sei que eu sou imperfeito, eu erro, eu vou continuar errando, mas na hora que erra não assume. Na hora que erra não pede perdão, não conserta. Então, cara, você não sabe de nada. Que a gente possa, dentro dessa leitura, compreender que a ciência é que vai nos transformar. Não é eu acreditar que eu preciso mudar, não. É eu entender a ciência para que eu saiba onde eu devo mudar, para que eu possa me transformar de dentro para fora, para que finalmente eu consiga expandir a minha consciência, alimentar-me de outras informações que vão continuar vindo, porque o Espiritismo não nasceu com Chico Xavier e não morreu quando ele fez a passagem. Absorver teu discernimento de separar o que é real do que é fantasioso e continuar o meu processo de evolução para só depois eu transformar o mundo. Ninguém que não se transformou por dentro vai conseguir transformar o mundo, isso não existe. Beleza? Vamos lá, que a tia já tá falando demais. A tia fala, né? Então vamos lá.
Capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós vamos começar então o capítulo 10. E no capítulo 10, nós vamos estudar liberdade natural, a escravidão. Não, só escravidão, não tem o artigo A não, viu? Escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico da motivação das ações do homem. Nós vamos começar então em liberdade natural. Então vamos lá. Pergunta de número 825 de Kardec para os espíritos. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem: não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Né? O que a gente estava conversando ali agorinha. Pergunta de número 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem: o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então, o homem ele só é melhor que todo mundo, resumindo isso aqui, quando ele está sozinho. Né? Quando você fala assim, ai, eu sou a melhor, eu sou a mais bonita, eu sou a mais sábia, eu sou a mais inteligente, eu sou a mais esperta, eu sou... Qualquer coisa que eu vou falar que você é o mais de alguém, você só pode falar isso quando você estiver sozinho. Porque não existe mais. Todo mundo é igual. Da mesma forma que você conseguiu, esse aqui pode conseguir em algum momento, porque a vida ela anda assim, ó, em ondas. Um dia quem tá lá em cima vai estar lá embaixo e vice-versa. Pergunta de número 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o direito de ser independente consigo mesmo? E os espíritos respondem: de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Pergunta de número 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios enxergam no seu interior e sobre os seus subordinados? E os espíritos respondem: eles têm a inteligência da lei natural, estando ela... Só um minutinho. Estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia. Uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Ainda na mesma questão. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência, já é a resposta. Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos, em verdade, que o homem simples, mais sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer perceber e não o é. Nossa, gente, eu vou ter que ler isso aqui de novo. É exatamente o que eu estava falando sobre o Evangelho. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que processaram neste mundo? E os espíritos responderam: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos, em verdade, que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Então, quando eu digo entenda a ciência para depois vocês tentarem ser santos, é isso que eu estou tentando dizer. E um conselho que eu posso dar, uma vez que já acabou nossa leitura, mas eu acho que eu vou entrar em escravidão, é ler o Evangelho e o Livro dos Espíritos de novo, principalmente os espíritas, mas não olha com uma necessidade de ser bom, de ser perfeito, de se tornar santo, de ser salvo, não. Olhe pelo lado científico da coisa. Quando você entender esse lado científico, você vai entender a amplitude
a amplitude imensurável da ciência espírita, vai ser muito mais fácil você encontrar o seu eu interior. E quando você encontrar o seu eu interior, você vai passar a ser o que você acha que você é. Porque é muito doído ver pessoas que acreditam ser fielmente uma coisa que ainda sequer entenderam. Vamos lá, entrar em escravidão para a tia não falar além do que precisa. Escravidão, pergunta 289. Há homens que sejam, por natureza, destinados a ser de propriedade de outros homens? E os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos, que é o planeta, né, o mundo de alegrias, de amor e de paz que nos foi prometido ali, mediante ao processo da vinha que a gente leu, né, o exemplo que o Evangelho deu. Com o tempo, à medida que a gente for entendendo, as coisas vão se transformando. E aí tem uma nota dos espíritos. A lei humana de consagração, a escravidão, é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Acho que aí não precisa, não tem que ter comentário não, né? Pergunta de número 830. Quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural? E os espíritos respondem: o mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escuridão é sempre culpado de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem pôde aproveitá-la de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural. Mas, desde que sua razão mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo mostrou-lhe o escravo como um seu igual diante de Deus, ele não tem mais desculpas. Ou seja, a partir do momento que mesmo dentro da sua cultura, mesmo dentro da sua educação, que foi ensinado que isso é assim que faz, é desse jeito, assim que é o certo, você, dentro do seu discernimento que te foi dado, né? Você nasceu com ele, você já trouxe isso, é nato seu. Você consegue perceber que não é, aí cabe a você tomar a decisão, porque a partir do momento que você já sabe que isso não é certo e continuar fazendo, a escolha é sua, cada um é dono do seu próprio destino, né? E aí lá na frente você acerta. Pergunta de número 831. Desigualdade natural das aptidões não coloca certas forças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Perguntou Allan Kardec e os espíritos respondem sim. Para as erguer e não para as embrutecer ainda mais pela servidão. Os homens, durante muito tempo, têm olhado certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgaram no direito de os vender como bestas de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos, que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Para melhor esclarecimento, vide questão de número 361 e 803 do Livro dos Espíritos. E a última de escravidão. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade os exporia a privações maiores. Que dizer deles? E os espíritos respondem: digo que estes compreendem melhor seus interesses. Eles têm também grande cuidado com seus bois e seus cavalos, a fim de tirar deles maior proveito no mercado. Não são tão culpados como aqueles que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria,
privando-os do direito de serem independentes. Ou seja, não cabe ao o dono, vamos dizer assim, né, dos escravos, decidir se eles merecem ou não serem livres, né? Cabe a eles decidirem arcar com a dificuldade de sair. Isso é um exemplo, tá, gente, que eu tô dando. De sair da fazenda e tentar uma vida de emprego, por exemplo, né? E tentar uma vida em outro lugar, ou ir para outra fazenda, ou até mesmo continuar sendo escravo, que foi uma coisa que aconteceu, principalmente quando saiu a escravatura, os idosos, né? Os mais idosos, os escravos que foram escravos a vida inteira, eles se sentiram muito perdidos e eles optaram por não saírem das fazendas. Então, cada caso é um caso, é muito relativo. Mas se você já tem consciência de que não pode tratar um ser humano como um animal que ainda não tem consciência, não é um animal irracional, não, porque muitas vezes eles têm um raciocínio melhor que o nosso, mas a consciência ainda não alcançar. Um animal que não tem consciência e não dá liberdade, a diferença é muito pouca. Sua obrigação era dar liberdade e dar assistência até eles conseguir caminhar sozinho. E auxiliar, né? Ensinar, né? Ah, eu sei ler, meus filhos sabem ler, vou soltar os escravos, tudo eles não sabem nem falar. Não, então você vai ter que ensinar eles a falar e ler primeiro. Mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Parece ser fácil, né? Mas não é. Para ser o que a gente quer ser, não é fácil. A gente tem que ter muita humildade no coração e muito discernimento no pensamento. Aqueles que já entenderam não conseguem. Que dirá os que não entenderam, né? Tá na luta diária todo dia, todo dia, todo dia. Pra não falar toda hora. E vai desencarnar sem conseguir. Vai desencarnar na luta. Porque isso aqui é um planeta de provas e expiações, é um planeta escola. A gente veio para lutar mesmo, para se transformar, para ser lapidado. Boa ideia, de Pastorino Ariston Teles. Leitura de número 53, tapa na cara semanal, página 119. Convidar alguém para almoçar ou jantar em sua companhia. Isso aqui já saiu, né? Eu tô melhorando, hein? Tô melhorando nesse aspecto. É um meio de estar com alguém que talvez esteja necessitando de uma palavra amiga, um gesto de apoio, um estímulo. 1 ou 2 horas de convívio afetuoso talvez devolva àquele coração a alegria e o entusiasmo de que se acha necessário. A atenção sincera de um amigo nas horas de crise reacende as esperanças e reanima o espírito. Desculpa. A solidão dói. E quando a fase é de crise, dói mais ainda. Mesmo independente dessas situações, se você tem possibilidades, convide sempre alguém para estar com você, no suave clima da amizade. Abra o seu coração e convide o companheiro para entrar. E que assim seja. Eu tava brincando, falando que eu melhorei muito, porque eu me fechei muito, né, para ciclos de... Na verdade, eu fiz uma seleção, é que eu me fechei. Porque as minhas amizades eram assim, algumas, né, graças a Deus, tem umas figurinhas aí que eu agradeço demais a Deus. Eu tenho certeza que vão estar comigo pro resto da vida. São meus presentes, né, minhas muletas. Quando eu tô quase caindo, aparece um, graças a Deus. Mas em contrapartida eu fiz uma limpeza, porque eu sempre tive um ciclo de amizade muito grande. Mas desde que eu me predispus a estar no mundo de cada um deles. Raro aqueles que queriam sair do seu mundo, da sua zona de conforto, né? Da sua zona de controle, digamos assim também, para estar no meu mundo, para estar comigo. E aí eu parei. Falei, fulano, ai, tô com saudade, fulano, chega aqui, saudade. Tá, você tá com saudade, mas você não tem que. Você matar a sua saudade, eu tenho que sair daqui e tenho que ir até você. A distância daqui até aí é a mesma daí até aqui. Qual que é a dificuldade que você tem de vir até mim? Nenhuma, então não vem porque não quer. Então você não tá com saudade. Então eu comecei a fazer seleções, né? E aí todo mundo falou, nossa, você sumiu. Não, não sumi, eu tô no mesmo lugar. Eu só parei de sair de lá e vim aqui, toda a vida, né?
Toda vez que você precisa, eu saio de lá e vem, sai de lá e vem. E nesse processo natural de você se silenciar, de você se acalmar e cuidar, viver sua solitude, foi uma coisa que eu descobri nesse processo. Eu amo ficar sozinha, eu preciso às vezes. Tem dia que eu me isolo porque eu realmente preciso ficar sozinha. As pessoas, elas naturalmente vão se afastando. Aquilo que não era concreto, que não era maciço, né, que era assim mais, digamos assim, da boca para fora, é natural. Não é um ato de maldade, é um ato de como é que diz, que revira, né? Não é essa palavra que eu queria, não, mas um ato de revide, não. É natural. Cada um vai correr atrás do seu e daquilo que é prioridade na sua vida. Então a gente precisa, às vezes, sim, se predispor aí, né, até os outros, mas principalmente valorizar aqueles que se predispõem a vir até nós, né? Que aí a gente vê a veracidade, a verdade dos sentimentos nesses processos. Vamos lá, então? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do aprendizado, a oportunidade de compreender os seus ensinamentos, de compreender pensamentos daqueles que vieram questionar ensinamentos que muitas vezes já não fazia muito sentido para o processo atual da população humana, que possamos compreendê-lo, que possamos abrir a nossa mente para um novo que ainda há de vir, que possamos ter o discernimento de filtrar o novo para absorver apenas aquilo que realmente acrescenta, que possamos compreender que somos nós agora a fazer o papel de Kardec e de Chico em nossas vidas, em nossas mentes, que possamos nos apegar ao espiritismo e não a personagens e personalidades, ícones que nos foram trazidos, compreendendo, mestre, de coração, de fé, que a ciência que nos foi dada é grandiosa e que deve ser analisada com mais sensatez, com mais pureza, esquecendo os nossos reais interesses em nos santificar por ego, vaidade e orgulho, que possamos compreender, mestre, as nossas falhas, os nossos erros, que possamos aprender verdadeiramente com cada um deles e que possamos aplicar esse aprendizado no nosso cotidiano para termos mais paciência com aqueles que ainda não conseguiram, compreendendo verdadeiramente a nossa responsabilidade mediante aqueles que ainda não entenderam. Somos responsáveis por aqueles que cativamos, somos responsáveis por aqueles que são mais frágeis. Essa é uma lei natural. É a lei deixada pelo nosso mestre, o nosso irmão maior, o nosso ser crístico, um presente dado por Deus, que veio a este planeta trilhar os passos de cada um de nós, que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a verdade do Espiritismo, que possamos perceber que assim como transformamos o processo de Cristo em nosso planeta, o Espiritismo veio para nos transformar e transformará constantemente. Essa transformação jamais deixará de existir com a passagem de qualquer irmão que tenha visto e que tenha vindo como mensageiro para nos alertar, para nos acordar, que possamos nos atentar à mensagem e não à figura ícone, porque ícone nenhum de nós seremos, a não ser o nosso Mestre Jesus, o Cristo, que verdadeiramente era um espírito puro, livre de resgates, livre de dores, de paixões. Agradecemos, Mestre, a oportunidade de aprender e principalmente de divulgar a sua palavra. Graças te damos hoje por toda a eternidade e que assim seja. Que assim seja. Gente, falar uma coisa pra vocês. Não sou de pagar de Nostradamus, eu acho que pode. Ninguém sabe o que realmente vai acontecer amanhã, mas eu suponho que essa chuva que deu ontem, a de hoje vai ser muito pior. Então, queria pedir para vocês aí, toma cuidado, quando você vê que o céu estiver fechando, igual ontem, né? 4 horas da tarde o céu, fechou. Então, quando vocês perceberem que o céu tá fechando, vaza.
vai para longe, vai para um lugar seguro e fica de boa, sem pressa, fica em casa, porque a gente está vendo essa transformação climática. Nada mais é que o resultado da cocriação da mente de todos nós, né, juntos. E ela está muito agressiva. E eu vejo que as autoridades, mesmo percebendo, mesmo com equipamentos sofisticados, eles não alertam a população. Ontem, por exemplo, 4 horas da tarde, a gente está sabendo que essa chuva vai acontecer, já tem semanas. Desculpa de novo, a gente que eu falo, não é a gente médium não, gente, é a gente tecnologia ali, ó, na internet, tá? Tem um canal chamado Windy, windy.com, windy.com, que você pode entrar lá dá a hora, dá a quantidade de nuvem, a velocidade do vento, dá tudo. E aí as autoridades sabem disso e deixam as coisas acontecerem, por exemplo. Dentro do que eles conseguem fazer, se eles tivessem o interesse em proteger a população, 4 horas da tarde eles tinham fechado ali a marginal, 4 horas da tarde eles tinham liberado a galera do trabalho, 4 horas da tarde eles tinham liberado os meninos da escola. Por quê? Porque dava pra ver que o bicho ia pegar, e hoje vai pegar de novo, tá? Então, pelo amor de Deus, vai pra casa. Não fica vacilando na rua, não. Então, vamos lá. Titia já deu uma aí de Nostradamus, voltando em Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Luiz Roriz, André Luiz Roriz. A gente tá vendo a situação daquele cara, né, que foi lá no centro e deu aquela mensagem bonita, recebeu aí Bezerra de Menezes, né? Aí a gente tem aquela ilusão de que, nossa, o médium recebe Bezerra de Menezes, ele deve ser uma pessoa ilustre, ele deve ser uma pessoa assim evoluída demais, deve ser esse cara, né? Aí agora a gente tá estudando a realidade dele, o que ele vive, os valores dele, o processo dentro da família, pra gente perceber que não existe ninguém nesse planeta que não tenha resgate a ser feito, a não ser Jesus Cristo. Então vamos parar de se apegar aí a ícones famosos. Vamos abrir a nossa mente para conhecer outros milhares e milhares de mensageiros que vieram aí para trazer conhecimento e a gente ficou habitolado na santidade. Vamos lá então. Alberto é o nome dele, né? Ele é contador, cuida de uma empresa que há muitos anos viveu... Ai, minha boca travando. Viveu às Pampas e aí faliu. E agora ele tá carregando o peso das escolhas dele. Então, vou voltar um parágrafo para a gente continuar. Alberto, então, abriu uma pasta que trazia consigo exatamente para esse momento difícil, na qual estavam as cópias de documentos internos de suas reuniões administrativas e dos memorandos que a contadoria enviava aos 2 proprietários ao longo dos diversos anos anteriores. Endereçado uma cópia de cada documento para cada um deles, afirmou: como podem observar desses ofícios, devidamente rubricados por ambos, tais advertências foram efetivamente realizadas por escrito, isso sem contar as inúmeras conversas que mantivemos, durante as quais minhas preocupações eram sistematicamente vistas como exagero ou medo. E se tiverem o cuidado de ler até o final, realço o risco de falência que já vínhamos correndo há mais de 10 anos. E apesar disso tudo, ao longo deste mesmo prazo, a empresa lhes transmitiu, a título de retiradas e outras receitas, um montante maior do que as dívidas originais, montante este suficiente para, à época, termos quitado os tributos questionados. Quando o processo judicial surgiu como uma oportunidade de não recolhimento, alertei-os para a necessidade de depositarmos judicialmente os valores em um fundo que, abastecido mensalmente com o valor do tributo que questionávamos, nos protegeria da incidência abrupta em caso de perda de demanda. Mediante esta, que ambos consideraram inadequada, porque iria ferir profundamente a retirada mensal, tanto de cada um quanto dos próprios filhos. Assim, acho que tais documentos falam por si mesmos acerca das responsabilidades mediatas e imediatas que pesam sobre alguns ombros e que desagradam e desaguaram nestes tristes eventos. Resumindo, rapidão, Alberto, ele é contador de uma empresa onde as pessoas não tinham nenhum tipo de discernimento ou humildade, eles gastavam escabridamente,
sem limite. Os filhos também não tinham educação, já descreveu os filhos deles aqui. Um finge que vai para a faculdade, vai para as festinhas, outro finge que vai para a faculdade, vai para... E vai fazer o que quiser, e as mulheres vivem o dia inteiro no shopping, não faz nada, não vê futuro em nada. Meu futuro é comprar coisa e gastar, que meu marido é rico, tem empresa, bababá, bababá. E o contador falando que ia falir, e eles acreditando que a responsabilidade de permanecer a empresa de pé era do contador e não deles, que eram proprietários. E aí o que aconteceu? O que acontece com todo mundo, né? O mundo girou e as coisas aconteceram, eles perderam a empresa. E Rafael, igualmente imaturo para o insucesso. Peraí. Esses papéis não dizem nada, disse Moacir, jogando tudo para o lado num ataque de ira. Natural, né? E Rafael, igualmente imaturo para o insucesso, olhou para Alberto como a vítima que odeia o algoz, como se o velho funcionário fosse realmente o culpado pela desgraça de ambos. Sabendo, no entanto, que Alberto era o mais categorizado funcionário da empresa e que não deveriam transformá-lo de imediato no culpado principal, uma vez que em suas mãos todos os documentos estavam guardados. Moacir procurou controlar-se e, desculpando-se fingidamente, acrescentou: Desculpe meu destempero, Alberto. Fiquei muito desnorteado com tal situação que, pelo que suponho, nos levará a todos para o buraco. Vendo um pouco de lucidez nas palavras do sócio, Alberto corrigiu: Não, senhor Moacir, com todo respeito, esse problema só vai tampar o buraco financeiro onde já nos encontrávamos havia muito tempo, tentando respirar um pouco antes de sermos enterrados. Você sabe nos dizer se temos recursos no curto prazo? Perguntou para ele, né? Ora, senhor, temos poucos, que estão reservados para a folha de pagamento dos funcionários. Avaliando o patrimônio físico, poderemos considerar que há recursos para honrar apenas insignificante parcela da dívida principal, remanescendo seu restante e todos os demais acréscimos. No entanto, sempre há a possibilidade de recorrerem aos amigos importantes que possuam solicitando empréstimos. Além do mais, fiz um levantamento do patrimônio pessoal de ambos e, pelo que apurei, mesmo vendendo tudo o que possuem, ainda assim não se atingirá nem a terça parte da dívida global. Diante das peculiaridades da dívida, relembro que seus bens pessoais serão serão chamados a cobrir o montante dos débitos para a quitação dos compromissos da empresa. Estava me esquecendo que também pesam as dívidas previdenciais que correspondem ao recolhimento das verbas dos fundos devidas por lei, de que serão igualmente incorporadas ao valor principal a ser honrado preferencialmente. Ou seja, os caras achavam que tinha muita grana, né? Aí tinha casa chique, carrão, e nananana, né? E viagem, nananana, e bens, e patrimônios, e quadros. E aí eles entraram num processo de dívida que eles podem vender tudo que eles têm, toda a casa, todos os carros, carro do filho, as obras de arte, as bolsas das mulheres, os sapatos das mulheres, tudo que eles têm, as fazendas, a empresa, que vai pagar só 1/3 da dívida global que eles têm. Que coisa, não? Daí a necessidade de você nunca achar que tá podendo muito, né? Tudo bem, Alberto. Pode sair, que eu e o Rafael temos muito que conversar. Qualquer coisa nós o chamaremos. Mas antes de qualquer decisão, por favor, não mencione nada aos funcionários sobre nosso estado para que isso não se transforme numa bola de neve. Quem sabe a gente consiga fazer o milagre que você não se diz capaz de fazer. Que Deus os ajude. Quanto à minha discrição, podem contar com ela. Dizendo isso, Alberto deixou a sala, carregando o peito oprimido pela carga vibratória inferior que partira dos sócios irresponsáveis. Ou seja, além deles fazerem, né, toda a caca, eles ainda jogam a responsabilidade nas costas da única pessoa que ficou alertando eles o tempo todo de que isso iria acontecer. Né? E aí a gente vai começar, que meu tempo acaba em 3 segundos,
A gente vai começar essa segunda parte. Eu sei que eu li pouquinho, né? Mas semana que vem a gente vai ler mais. A gente começa a segunda parte aqui, quando o Alberto sai da sala. E eles vão, de fato, conversar entre eles, jogando a culpa em cima do Alberto, que é o contador. Porque é muito difícil para um vaidoso, um orgulhoso, assumir a culpa dos próprios erros. Sempre é culpa de alguém. E se ele não encontrar alguém para culpar, ele vai desviar o assunto e apontar para este outro alguém. Porque ele não tem argumentos cabíveis e inteligentes para sair da saia justa que ele se meteu. Beleza? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem, que a gente possa se encontrar novamente para mais estudos, para mais esclarecimentos, para que a gente possa estar aí tentando expandir a nossa consciência. E vai para casa, não pega chuva não. Beleza? Beijo, tchau, tchau.